quero pedir que você pegue a sua Bíblia aí, por gentileza. Aleluia. Abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Eu quero que você abra, por favor, no capítulo de número 18, para a nossa meditação. Eu sei que alguns de vocês são nossos convidados, sejam muito bem-vindos. Mas se não for lhe pedir muito, ainda que talvez você não esteja habituado com este pedido, mas bondosamente, se você puder se colocar de pé, mais esses 30 segundos, para lermos juntos o que está na palavra do Eterno, Ezequiel capítulo 18. Eu quero lhe convidar a, olhando para a sua Bíblia, veja o que está escrito no versículo de número 20, que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas todos os meus estatutos, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Tome assento aí, por favor. A alma que pecar, essa morrerá. Eu queria lhe pedir que você me desse alguns minutinhos da sua atenção agora. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Mas eu quero compartilhar com você algo que eu fiquei incomodado de pregar. Inclusive, alguns minutos antes de subir no púlpito, eu cheguei a checar com Deus umas 4 vezes, sem exagero. Peguei a Bíblia aqui da minha esposa, inclusive, que a minha estava no púlpito. Eu peguei a da minha esposa e disse: Senhor, se tu não queres que eu pregue isto, me mostra sobre o que tu queres que eu fale. Coisas minhas com Deus e métodos que cada um tem para ouvir a voz de Deus. E eu fui buscar na palavra e vi um branco. Fechei a Bíblia, coloquei a Bíblia no lugar, curvei a cabeça aqui na frente. Senhor, eu sei que tu é Deus que fala. Se essa não é a tua vontade, dado ao que eu tenho a dizer nesta noite, ministra no meu coração outra palavra agora. Peguei novamente a Bíblia, e assim eu fiz por 4 vezes. Na 4ª vez eu entendi claramente dentro de mim uma voz que bradava: prega o que eu te dei. Você crê que Deus fala? Então o tema desta pregação é: a alma que pecar, esta morrerá. O que eu vou falar para você, que talvez esteja vindo aqui pela primeira vez na igreja, para a igreja talvez nem seja incomum, por estarem acostumados com o meu método de ministração. Mas para você que está vindo aqui como nosso convidado, talvez você diga assim: que mensagem estranha é essa que o pastor está trazendo? Mas você vai entender, talvez, o que Deus queira falar conosco nesta noite, comigo em primeiro lugar, e com todos esses que aqui estão e aqueles que estão nos assistindo. Ezequiel é um livro profético, e o profeta Ezequiel, que era um sacerdote, na época em que Judá foi levada cativa pela Babilônia. E aí, para você se situar, o Império Babilônico chegou em Judá, arrasou com a nação de Judá, que era a semente divina que existia na época, porque Israel já tinha se dividido em 2 reinos.
o reino do norte já tinha sucumbido e ficou ali o reino do sul com Judá e os levitas lutando para manter a chama de Deus acesa. Mas eles erraram tanto diante de Deus e falharam tanto com Deus, que Deus permitiu que uma nação pudesse se levantar como uma nação imperialista, e Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Judá e leva cativo toda a nação de Judá, mata muita gente. Mas dos que foram levados cativos, presos, prisioneiros, Ezequiel foi um destes. E Ezequiel agora distante, longe de Israel, longe de Judá, numa nação que ele não tinha contato e não conhecia, numa terra desconhecida, ele começa a ter visões sobrenaturais, que até hoje, no capítulo 1, 2, Ezequiel, eles são extremamente enigmáticos, essas visões que ele tem. De difícil interpretação, que há muita informação ali, que se nós fôssemos falar sobre isso nesta noite, eu ia ter que convidar alguns ufólogos para estarem comigo aqui, e a gente discutir sobre vida intraterrestre, infraterrestre, ou até vida extraterrestre. Porque o livro de Ezequiel fala de muita coisa complicada de se entender se você não conhecer Deus por essência na sua palavra. Mas em um dado momento ele começa a se levantar, depois de ter essas visões, como um profeta, não agora só como um sacerdote, mas como alguém que remanescente de Deus na terra, uma terra distinta, uma terra longínqua de Judá. Ele começa a pregar para o povo de Deus que estava ali prisioneiro. E o povo de Deus começou a ter um olhar diferenciado novamente para Deus, e Deus começou então a falar através de Ezequiel. E aí na nação de Israel começou-se a discutir-se muito essa questão de pecar e morrer e não ter mais vida eterna com Deus. E sabe o que acontecia? Nas discussões entre os judeus que estavam ali presos, eles diziam assim: nós estamos pagando porque os nossos pais pecaram. Eles começaram a questionar a Deus e diziam assim: olha, nós estamos sofrendo por causa dos nossos pais, e isso não é justo. Eles começaram a questionar Deus e dizer: Deus, foi o meu pai que errou, não foi eu. Só que aquele filho que estava falando do pai, ele já era um idólatra, já era uma pessoa que cometia erros piores do que o pai, mas ele entendia na cabeça dele que ele só estava ali prisioneiro naquele local, porque os pais, os avós, os tataravós haviam se afastado de Deus e eles estavam pagando por isso. Então Deus levanta o profeta para dizer grandes verdades no capítulo 18 de Ezequiel. E quando Ezequiel se levanta, dizendo no versículo 1, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, ele começa a trazer à memória uma coisa muito curiosa, porque ele fala de uma parábola. Ele diz assim no versículo 2, que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o povo de Judá estava se reunindo nas praças. E eles estavam dizendo assim: olha, meus pais comiam uvas e são os meus dentes que estão amarelados. Eu estou pagando porque o meu pai comeu uva. E Deus começa a levantar o profeta Ezequiel para dizer, vocês estão errados. E ele vai falando, e o versículo de número 3 diz assim: tão certo como vive, diz o Senhor Deus, nunca mais direis este provérbio em Israel, pois todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Ele inicia o capítulo 18 falando que a partir de então eles tinham que entender que cada pessoa individualmente iria arcar pelas consequências das suas decisões, dos seus erros e dos seus acertos. E ele vai falar através de Ezequiel várias verdades neste capítulo 18, que eu não teria tempo para elencar aqui em uma única pregação e falar sobre todas elas, mas eu separei 3 delas. E por isso iniciei essa ministração no versículo de número 20, para que a gente pudesse entender as 3 verdades das quais eu vejo nesse texto. Então entenda. Primeiro,
A primeira verdade que eu aprendo para todos nós aqui e trago para a igreja nesta noite é que toda alma que pecar está condenada à morte. A primeira coisa que eu quero que você aprenda, você que é meu convidado, você que é a ovelha nesta casa, toda pessoa está condenada a morrer. Mas não era assim. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, Deus colocou ele num local e disse a ele: olha, eu vou colocar uma árvore aqui chamada árvore da vida, e você vai comer todos os dias do fruto dessa árvore, para que você viva eternamente. O homem desobedece a Deus, você conhece a historinha, ele é enganado, ele se envolve no engano junto com a sua esposa, e eles são expulsos do jardim do Éden, e a partir de agora, toda a geração que viesse de Adão, isso inclui você e inclui a mim, todos estariam condenados a um dia terem que morrer. E aí eu quero trazer para vocês 3 coisas que são importantes nesta primeira parte desta minha mensagem, que o destino da alma que peca é a morte. A primeira delas é que eu tenho que entender que existe morte física, existe morte espiritual e existe morte eterna. E elas são distintas na Bíblia. Para você ter ideia do que eu estou falando, você encontra a morte física em Gênesis no capítulo 3 e no versículo 19. Lá diz assim: disse Deus a Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. O homem foi condenado a ter morte física. Hoje eu estava andando de carro a caminho de uma igreja que nós íamos visitar, eu e Maíra, a convite de um colega. E no caminho nós passamos por um cortejo fúnebre, um carro muito bonito, e me chamou a atenção, parecia ser uma limusine, uma coisa diferente, ainda não tinha visto um carro como aquele, muito luxuoso, grandioso, e muitos carros seguindo aquele cortejo. E quando eu passei, eu vinha no carro pensando, disse: caramba, com todo o luxo do mundo, com tantas pessoas seguindo aquele morto, ele estava morto. A despeito do melhor caixão que encontraram para ele, para honrá-lo no seu último momento na sua morte, a despeito de terem trazido e colocado o corpo dele dentro do melhor carro que existia lá nas empresas funerárias, ainda assim ele estava morto. Ele não tinha mais a chance de voltar, porque no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz: e aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Todos nós vamos morrer um dia, querendo ou não, e após a morte seguirá um juízo. Eu preciso que você entenda que isso é que a Bíblia chama de morte física. Todos nós um dia vamos voltar ao pó, vamos descer ao pó. Aqueles que foram cremados vão um dia virar pó. Seja qual for a morte que alguém venha a viver ou experimentar, por assim dizer, todos eles vão ter que um dia voltar ao pó. Isso é fato, por causa do pecado. Mas há uma segunda morte que ela é talvez pior do que a primeira que eu citei. É a morte espiritual. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. E ele não está falando só de morte física, ele está falando aqui de uma separação de Deus. Mas eu vou lhe alegrar nesta hora, porque a Bíblia diz também em Romanos 6, 23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Há uma esperança para a morte. A morte física, ela veio para atingir todos nós. A morte espiritual, ela nos atinge no momento em que nós entendemos o que é pecar. Quando saímos da fase da inocência, quando deixamos de ser uma criança para Deus, para se tornar um homem ou uma mulher. E aí eu não estou aqui estipulando uma idade, mas eu estou te dizendo que a partir do momento que eu sei o que é errado e o que é certo, eu estou sujeito a pecar. E se a minha alma pecar, a Bíblia diz que o salário para este pecado é a morte espiritual. E o que é a morte espiritual, pastor Juarez Júnior? É a separação de Deus.
É por isso que um dia Jesus disse uma coisa curiosa, Gabriel. Muitas pessoas dizem assim: se você chega numa multidão de pessoas que nunca foram em uma igreja, mas que levam de alguma forma como religião ou base de fé o cristianismo, e pergunta para elas: quantos aqui são filhos de Deus? Todos vão levantar as mãos. Aonde você chegar, você pode ir no carnaval, subir em cima de um trio elétrico, perguntar para aquela multidão: onde estão os filhos de Deus? A galera vai agitar. Mas Jesus disse uma vez no Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e no versículo 15, ele olha para os seus discípulos e diz assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Ele não chama as pessoas de filhos de Deus, porque ele entende que nós só nos tornamos filhos de Deus quando cumprimos o que está em João no capítulo 1 e no versículo 12. A todos quantos creram no nome de Jesus, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode sim ser um filho de Deus, mas você tem que crer nele. Quem já creu nele aqui nesta noite? A morte espiritual é uma separação de nós para com Deus. Jesus disse uma vez em João no capítulo 5, no versículo 25 assim: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Você sabe o que Jesus está falando? Que quando nós, andando aqui como vivos, mas mortos espiritualmente, paramos para ouvir a voz de Jesus, Ele nos ressuscita. Ele faz com que nós possamos nascer de novo. E é curioso, porque no mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, um cara indaga Jesus, um homem chamado Nicodemos, um senhor de idade, chega de madrugada, acorda Jesus e pergunta para Jesus: Jesus, como é que eu posso poder viver eternamente? O versículo 3 de João 3 diz assim: respondeu Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então disse-lhe Nicodemos: como posso nascer de novo sendo velho? Porventura vou tornar e entrar no ventre da minha mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você sabe o que ele estava dizendo para Nicodemos? Que eu e você temos uma chance de ter um novo nascimento, mas que não é um nascimento entrando no ventre da nossa mãe e como uma criança renascendo. Não é esse tipo de nascimento que Jesus estava falando. Jesus estava falando de que nós, por causa do pecado, além de estarmos condenados a morrer fisicamente, estamos condenados a estar mortos espiritualmente. E a morte espiritual é nesta terra estar afastado de Deus, é nesta terra caminhar distante de Deus, é nesta terra caminhar sem Jesus como seu guia e como seu Senhor. Mas Jesus nos deu uma oportunidade, e Ele disse: se você quiser nascer de novo, se você desejar nascer de novo, você só precisa entender que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Há uma esperança, aleluia. Mas essa para mim não é a pior das mortes. André, se morrer fisicamente já é uma coisa que nenhum de nós desejamos. Hoje a expectativa de vida é que a gente alcance 70, 80, 90 anos. Há 40 anos atrás, a expectativa de vida não passava de 60, 70 anos no máximo. E na época de Cristo, quem conseguia alcançar 40 anos era um vitorioso. Hoje existe remédio para tudo. Hoje eu encontro uma irmã aqui, envelhecida, ela some por um mês, ela volta uma garota, você até acha estranho. Que ela entra num processo de estica para cá, puxa para cá, desce para cá, puxa o olho, e você até se assusta quando você olha, você pensa que é uma outra pessoa, mas é ela, porque a tecnologia nos permite viver mais e viver melhor. Hoje na academia você chega, tem alguém para dizer para você como faz para diminuir o braço, como faz para aumentar a perna, como faz para diminuir a orelha, subir cabelo, descer cabelo. Nós temos hoje como viver muito melhor.
Até os carequinhas aqui já tem como implantar cabelo, meu irmão. A parada está muito avançada. Mas escute, com toda a tecnologia que existe disponível para nós, todos vamos morrer. Você sabe o que a pandemia, alguns anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, me mostrou? É que você pode ser trilionário, você pode ser o dono do petróleo, você pode ser o homem mais rico do mundo. Se a morte bater na sua porta, não tem cientista, não tem remédio, não tem tecnologia que barre ela. Um dos homens mais ricos do mundo, um americano, o cara era só trilionário. A morte chegou com um convite, colocaram ele numa espécie de estufa, tentaram fazer um tipo de colocar ele no nitrogênio líquido, nada deu certo, resultado morte, porque a morte chega e leva. Essa é a morte física. A morte espiritual é a separação que nós passamos até por causa do pecado, mas existe uma morte para mim que ela é a pior de todas. E ela, eu quero falar para você que está no livro de Apocalipse, no capítulo de número 20. Ela é chamada de morte eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 15, diz assim: e todo aquele que não foi achado escrito o nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Escute o que eu vou lhe dizer, porque eu não vim aqui soprar palavras suaves aos nossos ouvidos, eu vim aqui falar verdades das quais muitos não querem mais dizer. Existe uma morte chamada morte eterna. Ela é pior do que as outras duas mortes, porque esta vai nos levar a eternamente viver distantes de Deus. E acredite, como uma vez que eu fiz aqui na igreja com um carretel de linha, e eu pintei o pedacinho de linha desse tamanho do carretel de vermelho, e o restante do carretel eu não pintei, e pedi que uma pessoa saísse com essa linha, e ela foi até lá embaixo, e eu disse: isso aqui de vermelho nesse carretel é a sua vida nesta terra, o resto do carretel sem fim é a eternidade que eu e você vamos viver. Agora imagina esta eternidade inteira em sofrimento. As pessoas hoje não querem que ninguém fale sobre o inferno, mas todo mundo quer ouvir falar sobre o céu. Ninguém quer falar de conserto, mas todo mundo quer falar de prosperidade e de bênção. Ninguém quer falar sobre o pecado, mas todo mundo quer falar de vitória sobre a sua vida. Ninguém quer chamar-nos de pecador, mas queremos de ouvir de todos os pastores que nós nascemos para ser mais do que vencedores. Este evangelho que Jesus nos deixou, ele nos ensina no livro de Apocalipse, que há um livro chamado livro da vida, e neste livro estão escritos o nome daqueles que um dia serão chamados a estarem na glória eterna. E naquele grande dia, se o seu nome ou o meu não for citado, nós seremos lançados em um lago de fogo. O evangelista, ou por que não dizer o profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, quando ele profetizava, ele diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos nós, quando chegarmos diante da nossa morte, vamos ter que um dia ressuscitar para prestar contas com Deus. Alguns vão ressuscitar para ouvirem de Jesus assim: vinde benditos do meu Pai, para um lugar preparado antes da fundação do mundo, louvado seja este nome. Mas alguns ressuscitarão para um desprezo, e será muito doloroso. Paulo chega a dizer que haverá choro e ranger de dentes na vida de muitas pessoas. As pessoas odiarão a Deus, porque vão acusá-lo dizendo tantas coisas erradas. E naquele dia eu e você vamos nos lembrar, porque é como se Deus fizesse uma mágica, vai aparecer lá uma tela e vai mostrar a minha vida e a sua. Porque em Apocalipse no capítulo 20 diz que há um livro para cada vida do ser humano.
Tudo que eu e você fazemos desde o nosso nascimento, desde o primeiro respirar, há um registro de tudo que nós fazemos, até o último dia de vida. E naquele grande dia Deus vai dizer assim: mas você estava naquele culto, você ouviu aquele pregador, você ouviu a minha palavra, e que decisão tu tomaste a partir daquele momento? A morte espiritual será uma separação total entre Deus e o homem. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, diz assim: a vós que sois atribulados, falando aos crentes. Ele fala, Paulo, aos servos de Tessalônica. Ele diz assim: descanso haverá conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Mas ele diz no versículo 8: com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Você sabe quem é que vai pregar isso para você? Ninguém. Você sabe qual é a igreja que vai lhe dizer isso? Nenhuma. Por que, pastor Juarez Júnior? Porque provavelmente você diz assim: eu não quero ir mais dessa igreja, eu não quero ouvir essa palavra não me faz bem. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: essa palavra, esse texto é um alerta de Deus dizendo para você: eu quero te levar para ser salvo e ir para a glória. A vontade de Deus é que sejamos salvos. Mas é curioso, porque o destino de toda alma que pecar é a morte. A segunda verdade que eu aprendo nesse texto está no versículo de número 20 de Ezequiel 18. Ela é muito curiosa, e ela vai responder a muitos dos seus questionamentos, a muitas das suas falas. Sabe aqueles dias que você sai e senta numa rodinha para conversar, para comer, para lanchar, e você desce o pau, desce o cacete naquele pastor, naquele irmão, naquela irmã, e diz assim: é por isso que eu não sou crente, é por isso que eu não quero saber de igreja, é por isso que eu não vou para a igreja. Sabe, quando a gente faz isso, nas nossas rodinhas, nas nossas conversas, às vezes em casa falando com a esposa ou com o marido, é por causa disso que eu não piso em igreja. Você sabe, deixa eu lhe contar uma coisa que você nunca mais vai esquecer, e Deus só te trouxe aqui nesta noite para que você soubesse disso. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Você sabe o que o profeta Ezequiel está falando, inspirado por Deus? Escute para que você nunca mais esqueça disso. Todos nós prestaremos contas individuais com Deus. Sabe aquela historinha de que porque o irmão pecou, eu não vivo mais da igreja? Ah, porque pastor, alguém me decepcionou, por isso que eu não vou mais para a igreja. Ah, pastor, o senhor me decepcionou, por isso que eu não piso mais em igreja. Ah, eu vim já da terceira, da quarta igreja, vamos ver se nessa aqui eu também não encontro um bando de gente errado. Deixa eu lhe contar uma coisa, você que está aqui como nosso convidado, você está vendo esse povo ao seu redor? São pessoas extremamente defeituosas, cheias de problema no temperamento, cheias de problema no caráter, assim como o pastor delas, muitas delas adoecidas, muitas delas emocionalmente precisando de um milagre. Mas sabe por que elas estão na igreja? Porque a Bíblia diz que Jesus veio para os doentes, e Jesus está aqui nesta noite para curá-las. É por isso que nós estamos na igreja. A igreja não é um clube social, aonde eu me encontro com a madame, aonde eu me encontro com aquele cara da elite, aonde eu vejo quem tem mais pompa, quem fala mais bonito, quem se veste melhor, qual é a bolsa mais de marca, quem fez mais viagens. Não é um lugar de encontro, é um lugar onde se reúnem pessoas cheias de defeitos, cheias de problemas, cheias de doenças, mas todas pedindo para Deus: Deus, faz um milagre na minha vida. E muitas delas dentro da igreja têm sido libertas, têm sido curadas, têm experimentado da salvação e têm sido moradia de Deus nesta terra. Existe um Deus que na sua palavra nos diz que ninguém
vai pagar pelo erro do outro. Mas ninguém vai poder dizer: eu pequei porque ele pecou. Eu errei porque ela errou. Eu me afastei, pastor, porque a minha mulher se afastou. Eu deixei Jesus porque aquele marido deixou Jesus, pastor. E ele disse que se eu não deixasse a igreja, ele me deixava. Então eu preferi ficar realmente contigo, que é o meu marido, do que com Jesus. Escute, naquele grande dia, ninguém vai poder dizer: Deus, eu tenho um argumento para ti. O meu argumento é porque fulano pecou, porque ciclano pecou, porque a alma que pecar, essa morrerá. Todos nós diante desse mesmo Deus, eu e você vamos ter que chegar diante dele, e Deus vai dizer: por que você se afastou de mim? Ah, pastor, oh Deus, eu me afastei de ti porque eu fiquei triste com o pastor Juarez Júnior, porque eu me decepcionei com o Hilton, porque o líder dos homens não era legal. Eu não estou perguntando o que fizeram, eu estou perguntando por que tu te afastaste de mim. Você sabe qual é o único Salvador que salva? Diga o nome dele dessa noite, diga o nome dele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Só ele pagou o preço, só ele morreu na cruz, só ele pode salvar, só ele nos levará à glória eterna. Aleluias, a ele, aleluias. Algumas pessoas vão dizer: pastor, eu não quero mais seguir a Deus porque eu estou decepcionado com os meus líderes. Isso é muito triste, Maíra. As pessoas vão dizer isso, Meroca: eu não vou mais para a igreja por causa da líder das mulheres, que eu não vou com a cara dela. Deixa eu falar um negócio para você: eu não quero que você venha com a minha cara ou vá com a minha cara. Eu quero pelo menos ser um instrumento de alerta para você e para mim. Porque essa palavra aqui, a Bíblia diz que ela é como uma espada de dois gumes. Quem está pregando, ela vai cortando logo, papai. Ela vai batendo no primeiro que está falando. Não pensa que a porrada não chega primeiro aqui, porque a porrada chega primeiro no coração da gente, para depois chegar no seu. Mas tem que chegar no nosso coração, porque é essa palavra que vai me salvar. E há uma coisa curiosa, porque afinal de contas, pastor, a partir do que o senhor está pregando, então quando eu ver um líder errar, quando eu ver um irmão errar na igreja, quando eu ver uma mulher na igreja falhar, então eu tenho que fazer o quê? Porque o apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, e no versículo 1, ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem já ouviu falar de apóstolo Paulo? Levanta a mão, só para ter uma noção aqui. Pô, a galera da geral já viu falar nesse cara. Esse cara foi o apóstolo dos gentios, o maior escritor da Bíblia. O cara escreveu de 13 a 14 livros. Se derem um dia a carta aos Hebreus a ele como autoria, que há uma discussão teológica muito grande e severa em relação a isso, mas o cara escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele era o cara. A Bíblia chega a falar que o lenço dele as pessoas usavam e eram curadas. Então ele não era uma pessoa comum, meu irmão. A Bíblia diz que ele foi até o terceiro céu, que ele visitou dos 7 céus que existem, ele foi até o terceiro. Que as coisas que ele viu lá eram tão gloriosas que quando ele desceu, a Bíblia diz que Deus colocou um espinho na carne dele, para ele não se gloriar, para ele não dizer assim: aí galera, eu fui para o céu e vocês não. Todo dia quando ele pensava em encher o pulmão, o espinho apertava lá ele, e ele dizia assim: gente, eu não sou nada, eu não sou digno, mas eu fui lá porque ele quis me levar até lá. Deixa eu te contar um negócio. Paulo foi ou não foi um grande homem? Sim ou não? Sem sombra de dúvidas. Ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas e quando Paulo errou? Quando Paulo falhou, meu irmão? Quando o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 3, ele diz: pega esse jovem aí da igreja, que pecou, que teve relações com a madrasta, e lança ele nas mãos de Satanás, e expulsa ele da igreja. Você acha que Jesus faria isso? Acha que Jesus faria isso? Paulo está andando com Barnabé, e Paulo diz assim: vamos para cá, Barnabé. Barnabé disse: não, senhor, vamos para cá que é melhor. Eles começam a brigar, brigam entre si, e Paulo diz: quer saber de uma coisa? Eu não preciso de ti, tu não precisa de mim, eu vou me embora para o meu canto.
E a arrogância e a prepotência de Paulo leva ele para um caminho e Barnabé para outro. Mas eram apóstolos, irmãos. Você acha que Jesus faria isso? Eu devo imitar essas coisas? Você acha que é pouco? Quando você vê a primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo número 20, você vê que existiam 2 camaradas que estavam perturbando Timóteo. E a Bíblia diz que Paulo orou, entregando a alma deles para Satanás. Você acha que Jesus faria isso? Você acha que Jesus faria isso? Mas ele não disse: seis meus imitadores. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu quero lhe dizer que enquanto nós acertarmos, dê glória a Deus. Mas quando nós errarmos, não siga os nossos erros. Não te vista daquele camarada cheio de desculpas, daquela mulher cheia de desculpas, dizendo: ah, ele pecou lá na igreja, por isso que eu não sou um servo de Deus. Ah, ela está pecando na igreja, por isso que eu não quero saber de ser crente. Ah, o pastor está roubando, por isso que eu não quero saber de evangélicos. Ei, cada um individualmente vai prestar contas com Deus. Mas daquilo que Paulo estava falando, seus meus ditadores, sabe o que ele estava dizendo? Aonde eu estiver acertando, copie. Aonde eu estiver fazendo a coisa certa, repita. Aonde eu estiver fazendo algo que me pareça com Cristo, faça igual a mim. E sabe por que ele fala isso? Porque nós precisamos entender que a igreja, ela é um corpo formado de muitos membros. Muitos. Mas eu não posso basear minha comunhão com Deus por nenhum desses membros. Você está vendo essa pessoa que aí está do seu lado? Você não pode nortear a sua vida espiritual por ela, porque você vai afundar. Ah, pastor, mas fulano e ciclano, não se baseie nela. Pastor, e o que eu faço? Olhe para o alvo. Olhe para o alvo, olhe para o alvo, há um alvo. Você e eu temos um alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo que eu citei diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu avanço para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele olhava para Jesus e dizia assim: eu tenho que me nortear por Ele, eu tenho que seguir a Ele, eu tenho que me basear por Ele, Ele é o meu Salvador, aleluia. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A alma que pecar, essa morrerá. Sabe uma coisa curiosa? Quando a gente fala de alguém que pode ser um exemplo, eu podia citar várias pessoas aqui nessa igreja como exemplo. Fulano, exemplo de mansidão. Ciclano é exemplo de perseverança. A irmã ali é exemplo de fé. Aquele irmão ali é exemplo na beneficência. O cara beneficente, o cara que ajuda. Eu poderia citar vários exemplos, mas as mesmas pessoas que eu citei, se você perguntasse agora, me cite defeitos, assim, pô, aquela irmã que é uma mulher de fé, meu irmão, mas ela é irritada demais. Qualquer coisa ela chuta o balde. Aquele irmão que ajuda, que tem um coração aberto, que está sempre com o coração pronto para ajudar, é um cara que não guarda almoço para janta, meu irmão, não pisa no calo dele. Eu poderia citar também erros. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que nós temos um modelo a seguir. O modelo não é A, o modelo não é a igreja B, o modelo não é a igreja C. Quando saiu o modelo em células no mundo, todo mundo achou assim: achamos a pólvora. Descobrimos a pólvora, é o meio de se ganhar para Jesus. Os anos se passaram e continuamos caminhando do mesmo jeito. Hoje a maioria das células que são feitas com pessoas que eram de alguma igreja e que não estão mais em igreja. O alvo, que eram pessoas que não conheciam Jesus, se perdeu. Então quando a gente vai olhar para a Bíblia e se nortear por ela, a gente vai descobrir que existe alguém por quem eu posso me basear. João, no capítulo 6, versículo de número 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que comer nunca mais terá fome. Em João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. João, capítulo 15, versículo 1, ele disse: eu sou a videira verdadeira, quem tiver em mim plantado, meu patrão, vai conseguir chegar nela a seiva, o Espírito de Deus vai estar lá. Ele disse em João, no capítulo 10, versículo 7, eu sou a porta, existe uma porta de entrada no céu. E o nome dela não é pastor fulano, não é igreja ciclano, o nome dela é Jesus. E não para por aí, porque se eu preciso de um pastor,
A Bíblia diz em João no capítulo 10, no versículo 11, que Jesus disse: eu sou o bom pastor e eu dou a vida por minhas ovelhas. Ele disse em João no capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, aleluia! Eu e você temos um alvo. Jesus é o nosso alvo. Ponto final. Terceira grande verdade que eu vejo em Ezequiel no capítulo 18, e aqui eu vou encerrar a minha ministração. Ezequiel 18, versículo de número 23, diz assim: aleluia. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Escute o que eu vou lhe dizer. A terceira verdade que eu encontro no livro de Ezequiel, no capítulo 18, nos versículos 20 a 23, é que Deus tem interesse que todos os seres humanos sejam salvos. Você não ouviu isso? Deus tem interesse que você e a sua família seja salva. Deus tem interesse que você, eu e toda esta humanidade seja salva. É tão interessante isso que Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 2 da primeira carta, e no versículo 3 ele diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Você sabe qual é a maior vontade que é no coração de Deus? É que eu e você sejamos salvos. E a Bíblia o tempo todo fala de uma tal de salvação. O tempo todo a Bíblia diz: existem salvos e não salvos. O tempo todo a Bíblia usa essa expressão. E você tem que perguntar: de que diacho ou de que diabos eu tenho que ser salvo, pastor? Do que eu tenho que ser salvo? A primeira parte desta ministração fala que por causa do pecado o homem foi condenado à morte física. Com a morte física veio a morte espiritual. O ser humano se afastou de Deus porque vive uma vida do jeito que ele quer viver. E essa parada é tão forte, tão séria, que hoje existe igreja ao gosto do cliente. Se você não gostou dessa, procura uma outra e vai procurando, que você vai achar uma que diz assim: essa aqui está do jeito que eu quero. Essa aqui eu posso fazer o que eu quero. Essa aqui eu vivo vida louca. Contanto que eu seja dizimista, ofertista, pastor não está nem, é o que eu queria, pronto. Ele garante lá a minha salvação, mas não garante. Nenhum pastor vai salvar ninguém. Nem eu posso salvar a minha mulher, nem os meus filhos, nem minha mãe, nem meu pai. Eu não posso salvar ninguém. Mas eu vim aqui lhe dizer que a despeito da morte física, da morte espiritual e da morte eterna surgirem, a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para salvar aqueles que creem nele. A Bíblia é muito clara. Jesus, quando estava naquela cruz, ele olha para a humanidade e faz uma oração dizendo: Deus, perdoa porque eles não sabem o que fazem. De fato, ele estava olhando para mim e para você dizendo assim: nós não sabemos o que fazemos. Porque nós vivemos de acordo com o que queremos, fazemos aquilo que achamos ser o certo, mas há um meio pelo qual eu posso me nortear, e neste meio Deus aparece dizendo: eu quero lhe salvar do inferno, eu quero lhe salvar desta morte física, e eu quero lhe salvar desta morte que ela é espiritual. E como isso acontecerá? Ei, escute, quem já teve um parente que já morreu, levante a mão assim, por favor. Poxa, na pandemia eu perdi pessoas que eu amava pra caramba. Depois dela perdi pessoas também que eu amo. Alguns dias atrás eu estava com um primo meu. E nós estávamos no momento, numa lagoa ali em Santo Amaro. E nós começamos a falar do pai dele. Foi um dos tios mais incríveis que eu tive na vida. Preguei tanto de Jesus para aquele meu tio. E pouco tempo antes dele morrer, ele entrega-se a Jesus, começa a seguir Jesus. Lá ele pega a Covid. E eu fui uma das últimas pessoas a se comunicar com ele, ainda com aquele, usando uma videoconferência, usando o WhatsApp para poder falar com ele. Porque ele ia ser entubado e ficava aquele negócio: será que ele volta? Será que ele não volta? Não voltou.
Era o tio mais amado. Eu digo isso, meus tios me assistem, devem estar me assistindo, minha mãe deve estar me assistindo agora. Eles assistem as minhas ministrações. E eu sei disso, porque toda a família é unânime dizer que o meu tio João Maria era o cara. Era o cara que tinha um coração boçal. Ele já foi muito rico, mas ficava pobre de novo. Ficava rico de novo, ficava pobre de novo. Porque não bastava ter dinheiro, que ele saía ajudando todo mundo. Se ele ganhasse um negócio, ele saía ajudando todo mundo. Ele ficava pobre de novo. Porque tinha um coração enorme. Mas era um cara que vivia a vida louca. Vivia a vida do jeito que queria. Prostituía, adulterava, bebia, curtia. Mas um dia ele conheceu Jesus. Um dia ele entendeu que Jesus podia mudar a vida dele. Um dia ele entendeu que existia salvação para a vida dele. E um dia ele entregou-se a Jesus e foi parar dentro de uma enfermaria e morreu. E eu sei que um dia a trombeta de Deus soará. Porque a Bíblia fala em Tessalonicenses que a trombeta soará e que os mortos em Cristo ressuscitarão. A morte física vai ter que dizer para ele: toma a vida de volta, porque há uma ordem lá de cima, toma de volta. Ele vai ressuscitar, eu vou me encontrar com ele e vamos para a glória juntos. Existe cura para a morte, o nome dela é Jesus. Caramando de Camanabasébia Camanaia. Haramando ebia kamanas. Hanai de sumikamaia. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Escute o que eu vou lhe dizer, eu já vou encerrar. Em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 11, diz uma coisa muito interessante, diz assim: eu vi um grande trono branco, disse o apóstolo João. E o que estava sentado sobre ele, a presença da terra e do céu fugiram, e não se achou lugar. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Escute isso. E abriram-se os livros. E abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Escute, para muitos de nós a morte seria o fim. Para muitos de nós, por causa do pecado, o fim das nossas vidas era morrer e eternamente viver longe deste Deus. Mas um dia, diz a Bíblia que João Batista estava batizando pessoas. E ele levanta a cabeça assim que uma pessoa é batizada, ele olha de longe Jesus. Ele disse: para tudo, para tudo. Todo mundo para. Ele aponta o dedo para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo: ali está a esperança de vocês. Ali está o caminho que vocês precisam. Ali está a ponte. Ali está o meio de ser salvo. Ali está o perdão dos teus pecados. Ali está a solução para a sua vida. Ali está o milagre que você precisa. E Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Ele está aqui nesta noite, porque tudo que Ele quer é nos salvar. Tudo que Ele quer é nos levar um dia para estar com Ele. Tudo que Ele quer é que eu e você entendamos que não é emocionalismo, que não é sensacionalismo, que Ele é real. Eu sinto Ele aqui nesta noite. Fique de pé, por favor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto
tudo em ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Se renda a Ele nesta noite. Renda-se a Ele nesta noite. Renda-se a Ele nesta noite. Você não está aqui em vão. Você veio aqui porque Ele queria falar contigo. Enche-me da graça e do teu amor. Sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Nós nos rendemos a ti, Deus. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, Se renda. eu me rendo. Ele está aqui nesta noite. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Escute. Em Romanos, no capítulo 10, Paulo responde a maior pergunta do universo. Tá, pastor, e como é que eu posso ser salvo? Como eu posso resolver essa parada aí, pastor? Como é que eu posso conhecer esse Jesus? Paulo, em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, ele diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Pastor, como eu faço para ser salvo? Entregue a sua vida para Ele. Diga sim para este Jesus. Entregue sua vida nas mãos do único que pode nos salvar. O nome dele é Jesus. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, Aleluia, eu me rendo aleluia, pra conhecer-te Aleluia. mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Quantos podem aplaudir Jesus nesta noite? Recebe a honra e a glória. Se você quiser entregar sua vida para Jesus, e a sua vida é muito preciosa para Ele, eu quero lhe convidar a sair daí de onde você está, ou levantar a sua mão e vir até aqui. Nós vamos orar com você. Se você está afastado deste evangelho, volte hoje para Jesus. Volte hoje para este Jesus. Jesus está aqui para salvar
vidas. Tudo que Ele nos quer é na presença dEle. Existe um Deus que nos ama. Existe um Deus que quer salvar, que quer reconciliar, que quer trazer para si as pessoas, que quer perdoar, que quer restaurar, que quer curar. E tudo que você precisa é dizer sim, eu quero esse Jesus. Você foi convidado nesta noite para ouvir essa palavra e Deus disse, não muda, prega essa palavra, porque é essa palavra que eu quero que eles ouçam. Essa palavra é a palavra que pode salvar a tua vida. É a palavra que pode dar o início dessa chave que precisa ser virada na sua vida. É a palavra que pode mudar do seu coração aquilo que só Ele pode. E eu quero lhe convidar nesta noite. Entregue sua vida para Ele. Enquanto nós estivermos adorando, entregue sua vida nas mãos dEle nesta noite. A Ele seja a glória e a honra. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. Aleluia. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Há um lugar onde os sonhos se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Tu és tudo que eu preciso. Diga pra Ele. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus.